Olha, quem precisou acordar cedo hoje e chegar no trabalho foi difícil, né? Não tinha busão. Olha só as imagens gravadas hoje pela manhã, pontos de ônibus vazios. Campo Grande parou pela falta de transporte coletivo, né? Pela falta de busão. Você passou por um sufoco nessa manhã? Hoje, nacionalmente, foi dia de greve geral, um dia, né, em que várias categorias se mobilizaram para manifestar contra inúmeras situações que estão acontecendo no país. O primeiro, né, foi aí a falta de transporte coletivo, porque os motoristas de ônibus cruzaram os braços a pedido do sindicato em protesto, né, à reforma da Previdência. Tem muita gente com medo, sabe do quê? De ficar sem aposentadoria. Você aí, ó, perdeu o busão, não teve busão, chegou atrasado do trabalho? O que você acha da greve? Comenta comigo, Ana Lívia Tavares, põe na quadrada. Por volta das 7 horas da manhã, o cenário nos pontos de ônibus e terminais de Campo Grande estava bem diferente do normal para uma sexta-feira. Quem geralmente usa o transporte coletivo teve que procurar um outro meio de transitar pela cidade. Alguns usuários foram pegos de surpresa pela paralisação. Primeiro horário, das 5 horas da manhã, 10 para as 5, estava no ponto de ônibus, não passou. Seu Alcides tentou voltar para casa depois de uma longa noite de trabalho, mas a espera pelo ônibus foi em vão. Já liguei pro meu genro e vou pegar uma carona com ele. Tem que dar um jeito de se virar. Se virar, porque o mototáxi e o Uber estão aproveitando dessa oportunidade dele e aproveitando muito, está muito caríssimo. O mesmo aconteceu com a Tânia, que também teve que pedir uma carona para voltar para casa. Isso porque o preço das corridas de motoristas de aplicativos e mototaxistas assustou os usuários que buscaram essa alternativa. Pedi para o meu filho vir me pegar, né? Saí do emprego agora de manhã, mas não tem como voltar, ele vai vir me pegar. A paralisação foi nacional. Trabalhadores de várias cidades do país cruzaram os braços contra os cortes do governo e a reforma da Previdência. Em Campo Grande, pelo menos 500 ônibus de uma frota total de 560 deixaram de circular. O movimento dividiu opiniões. Não é certo, porque nem todo mundo vai participar da greve. A gente precisa trabalhar, né? E aí, como que fica? Depois de mais de 2 horas de paralisação, os motoristas voltaram a trabalhar após entrarem em acordo com a direção do consórcio Guaicurus. Mas a gente pode perceber que o movimento nos pontos de ônibus ainda é tranquilo. Segundo o diretor do consórcio, mais de 40 mil usuários foram afetados pela paralisação. Então, na sexta-feira próxima passada, que foi uma sexta normal, diferente de hoje, que é um ponto facultativo, mas na sexta passada transportamos até às 8 da manhã, 63 mil pessoas passaram pelas catracas dos terminais e dos ônibus até esse horário. Então, dá para a gente ter aí uma ideia, algo em torno de 45 mil pessoas, próximo disso, deixaram de utilizar. Ainda de acordo com o diretor, a paralisação era esperada e o consórcio já havia notificado extrajudicialmente o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande. Nós imaginamos que o movimento não duraria o tempo todo, porque estando ali os motoristas, e aí com alguns eu conversei, nós estamos aguardando a orientação do sindicato. Nós apoiamos o sindicato na atitude deles, né? Então, assim que o sindicato liberou, eles de pronto assumiram o seu posto de trabalho e foram para os pontos finais e terminais. Deixa eu só falar uma coisa aqui, né? Hoje pela manhã eu estava discutindo isso no meu programa de rádio, pela Cidade 97. Os motoristas de ônibus foram surpreendidos também hoje pela madrugada, assim que chegaram nas garagens, né? Que não poderiam sair com o transporte coletivo, com o transporte público, pelas ruas da capital. Capricha, Pelúcia, capricha, meu filho. Eu acho que toda greve, né? Ela tá lá na lei, ela é permitida de acordo aí com o que a lei permite, vamos dizer assim. Só que é o seguinte, a partir do momento, né? Que sai do controle, a partir do momento que você não é comunicado, como não fomos comunicados dessa greve geral envolvendo o transporte público, aí não tem como você ficar satisfeito. Nós entendemos que precisamos se manifestar, precisamos cobrar das autoridades, principalmente dos políticos, né, a questão da reforma da Previdência. Imagine só um professor, né, que está para se aposentar, com esse texto aí, ele se assusta com o texto apresentado por um deputado do PSDB de São Paulo,
ontem, né, lá na Câmara dos Deputados, em relação à reforma da Previdência. Tá todo mundo com medo de perder a aposentadoria. Tá com todo mundo, né, tá pensando que a pessoa vai morrer e não vai se aposentar. Se esse é seu medo, pessoal, eu digo pra vocês, eu também estou com receio. Até então, né, o que está faltando nesse atual governo? Eu acho que o Brasil tem muito que avançar. São apenas 6 meses de governo Bolsonaro. Eu acho que está faltando uma conversa entre o presidente da República, o Rodrigo Maia, mas é uma conversa para falar o seguinte, olha, vocês aí, né, se tem acordo político, se tem esquema político, tem que ir pra cadeia. Agora, o que não pode acontecer são milhões de brasileiros nessa situação. Pode deixar as imagens aqui, minha filha? Milhões de brasileiros pagando o preço pela incompetência da Câmara, né? A Câmara dos Deputados, pela incompetência de presidentes anteriores, independente do partido político. Olha só, o que não dá para acontecer é eu acordar de madrugada e encontrar um terminal de ônibus sem ônibus. E não foi só aqui em Mato Grosso do Sul, não. Foi em São Paulo, Rio de Janeiro, foi em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Bahia. Foi uma greve geral nacional. Agora, se os motoristas de ônibus, né, alegam que foram avisados hoje pela manhã, pela madrugada, como que eu vou conseguir defender uma paralisação? Como que eu vou conseguir apoiar uma paralisação, sendo que milhares de pessoas foram prejudicadas? Se a gente chia, se a gente reclama pagando R$4, tá quanto a passagem de ônibus? R$3,95? Se a gente já tá reclamando pagar R$3,95 da passagem de ônibus, imagine pagar R$63 uma corrida de Uber. Vocês querem matar o trabalhador. Vocês querem ferrar de vez o trabalhador. Agora, presta atenção, volta aqui pra mim, tira a trilha, Gilberto. Eu vou conversar aqui com o Rodrigo Maia, eu vou conversar com o Bolsonaro. Vem pra cá, bem perto aqui. Nós estamos falando que uma categoria, eu só mostrei uma categoria, que é a categoria do transporte público. A categoria dos motoristas de ônibus. Eles pararam Campo Grande. Eles pararam. Se o governo federal não reconhecer, se os nossos deputados federais pararem de fazer conchavo, pararem de fazer coisa banal, né? Defender quem tá preso, que nem tem deputado federal sendo investigado e tá atuando no mandato. Tem deputado federal, senador sendo investigado pela federal e tá lá com o mandato. Esse é o nosso país. Se os caminhoneiros pararem, esse país quebra.